Torcedor, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com cada fibra azul do seu coração e mudar completamente a maneira como você enxerga o planejamento do Cruzeiro para a próxima temporada. Imagine uma situação em que os bastidores da Toca da Raposa fervilham com decisões que surpreenderam até os mais antigos conselheiros do clube. Um movimento inesperado, digno de quem conhece o verdadeiro peso de vestir a camisa azul-celeste, foi realizado nos corredores do Mineirão, e dessa vez, não é boato, não é suposição, é fato consumado. O Cruzeiro conseguiu dar um passo à frente do maior rival em uma manobra estratégica que deixou muita gente de boca aberta e os adversários sem reação. O detalhe mais intrigante é que essa história começa com o nome de um atacante que nem mesmo os jornalistas especializados em mercado da bola ousavam cravar como certo em nenhum clube brasileiro. Agora, você vai sentir a adrenalina de cada detalhe, porque o que está para ser revelado vai explodir no cenário do futebol nacional e te obrigar a repensar tudo o que você achava que sabia sobre negociações entre gigantes. E não estamos falando de uma aposta qualquer, mas de um talento que vem sendo disputado à tapa por clubes de peso no cenário internacional. Fique atento, porque este é o tipo de notícia que vai dominar as rodas de conversa por semanas, sem ninguém acreditar como tudo foi conduzido nos bastidores. Antes de continuar com esse enredo de tirar o fôlego sobre o Cruzeiro, eu quero te convidar para se inscrever agora mesmo no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notícia quente da Raposa e deixar o seu like para fortalecer ainda mais nossa comunidade. O que está por vir vai mexer tanto com os bastidores da Toca quanto com a torcida, e se você quer estar sempre um passo à frente nas informações mais bombásticas, essa é a hora de garantir que você não vai ficar de fora de nada. Deixe seu comentário também, porque a sua opinião pode aparecer no próximo vídeo, e aqui a voz da torcida tem prioridade máxima. Agora, segura aí, porque o que vou te contar sobre a movimentação do Cruzeiro vai fazer muita gente perder o sono e aumentar ainda mais a rivalidade no futebol mineiro. Imagina o clima. Enquanto boa parte da torcida já estava pensando nas festas de fim de ano e nos últimos jogos do Brasileirão, a diretoria do Cruzeiro se movimentava de maneira silenciosa, calculando cada passo e monitorando adversários que, há pouco tempo, pareciam inalcançáveis. No cenário atual, ninguém esperava que o Cruzeiro tomasse uma atitude tão ousada antes mesmo de encerrar a temporada, mostrando que o planejamento da SAF comandada por Pedro Lourenço é diferente de tudo que o torcedor viu até hoje. O silêncio estratégico das últimas semanas não era mera coincidência, mas sim parte de um plano cuidadosamente arquitetado para surpreender até os olheiros mais atentos do futebol brasileiro e sul-americano. Enquanto o rival Atlético Mineiro observava de longe e tentava se organizar para atacar o mercado, o Cruzeiro não perdeu tempo, mapeou o atleta, negociou em segredo e deu um verdadeiro nó na concorrência. Não havia espaço para erro ou hesitação. O objetivo era garantir a contratação do atacante dos sonhos antes mesmo de qualquer outro clube conseguir esboçar uma proposta convincente. É agora que o torcedor celeste começa a entender a dimensão do que está acontecendo. O Cruzeiro não quis esperar o ano acabar, ignorou qualquer pressão por resultado imediato e decidiu dar o chapéu mais simbólico da temporada em cima do Atlético, assinando com o atacante colombiano Néiser Villarreal, de apenas 19 anos. Isso mesmo, você ouviu, Villarreal, destaque absoluto do Milionários, eleito uma das maiores promessas do futebol sul-americano, agora é do Cruzeiro. O clube celeste não só surpreendeu o mercado brasileiro, mas também colocou os olhos da Europa sobre a Toca da Raposa ao garantir um dos nomes mais cobiçados da nova geração. A movimentação foi tão certeira que nem mesmo os rivais conseguiram esboçar reação, e quem acompanhava o desenrolar das negociações ficou sem palavras ao ver o anúncio oficial nesta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. A escolha por Néiser Villarreal não foi aleatória. O jovem atacante já vinha chamando a atenção de grandes clubes europeus, inclusive o poderoso Atlético de Madrid, que monitorava cada passo do colombiano desde sua ascensão meteórica no futebol de base. Villarreal foi artilheiro do Mundial Sub-20 com a seleção colombiana, protagonizando lances decisivos e ganhando respeito de olheiros e analistas. Não demorou para que seu nome estivesse nas listas de desejo de clubes da Espanha, Inglaterra e até Itália. Mas foi o Cruzeiro, com uma negociação ágil e inteligente, que conseguiu atravessar todos esses interesses e garantir o jogador por meio de um pré-contrato assinado em setembro, algo que ninguém imaginava possível em meio à concorrência tão acirrada. O impacto dessa contratação é enorme, não só pelo talento de Villarreal, mas também pelos valores envolvidos. Segundo informações confirmadas por jornalistas do cenário esportivo nacional, o Cruzeiro estabeleceu uma multa rescisória de nada menos que 30 milhões de euros, algo em torno de 190 milhões reais, 190 milhões de reais, na cotação atual. Essa cifra demonstra não apenas a confiança do clube na joia colombiana, mas também o compromisso com um projeto ambicioso de reconstrução e valorização de ativos. Ou seja, se algum gigante europeu quiser tirar Villarreal da toca, vai precisar abrir os cofres como nunca antes.
Não à toa, a diretoria celeste já faz questão de avisar, só sai pelo valor integral da multa, sem negociação. É interessante observar como a postura do Cruzeiro nessa negociação mostra uma mudança de paradigma. Por muitos anos, o clube viu seus principais talentos saírem por valores abaixo do mercado, em situações de pressão ou dificuldades financeiras. Agora, com a SAF fortalecida e um planejamento de longo prazo, o cenário é completamente diferente. Pedro Lourenço e sua equipe deixaram claro que não haverá mais espaço para perdas gratuitas. Vila Real foi integrado aos treinamentos da Toca da Raposa mesmo antes de poder ser registrado oficialmente, já começando seu processo de adaptação ao futebol brasileiro. A estratégia é clara: garantir que, quando puder vestir a camisa azul celeste em 2026, o jovem já esteja completamente entrosado com o grupo e adaptado à realidade do clube. O torcedor deve ficar atento a cada detalhe, pois a contratação de Vila Real não é apenas uma vitória no campo esportivo, mas também uma resposta direta à torcida, que clamava por ousadia e profissionalismo nas contratações. A escolha pelo atacante colombiano representa a aposta em um perfil jovem, talentoso e com grande potencial de revenda, exatamente o tipo de jogador que pode trazer retorno esportivo e financeiro ao Cruzeiro. O contrato assinado até 2030 mostra o quanto a diretoria está disposta a construir um projeto duradouro, evitando improvisos e valorizando a continuidade. Não se trata de uma contratação pontual, mas de um investimento para o presente e o futuro. Outro ponto que chama a atenção é a forma como o rival Atlético Mineiro foi surpreendido. O clube alvinegro também monitorava Vila Real, mas acabou ficando para trás na corrida pela promessa colombiana. Fontes ligadas aos bastidores da Cidade do Galo admitem que havia interesse, mas o Cruzeiro agiu com muito mais rapidez e discrição, fechando o negócio antes mesmo de qualquer concorrente esboçar um avanço concreto. Para a torcida cruzeirense, nada poderia ser mais saboroso do que dar um chapéu tão emblemático no maior rival, ainda mais em uma posição tão estratégica quanto o ataque, onde o Cruzeiro precisava de reforços de peso. A torcida já começa a projetar como será o encaixe de Vila Real no esquema de Leonardo Jardim, técnico que ganhou carta branca da diretoria para implementar um futebol ofensivo e moderno. O colombiano chega com status de titular, mas terá que mostrar nos treinos e jogos que está pronto para assumir essa responsabilidade. A comissão técnica do Cruzeiro aposta no potencial do jogador não apenas como finalizador, mas também como peça importante na criação de jogadas e movimentação ofensiva. O desafio de adaptar um talento internacional tão jovem ao futebol brasileiro exige paciência e dedicação, mas o clube já deixou claro que vai oferecer toda a estrutura necessária para esse desenvolvimento. Além do aspecto esportivo, o anúncio da contratação movimentou as redes sociais e grupos de torcedores, gerando uma onda de otimismo e expectativa para 2026. Muitos já enxergam Vila Real como novo ídolo, alguém capaz de resgatar a tradição de grandes atacantes que passaram pela Toca da Raposa. A chegada do colombiano pode, inclusive, servir de estímulo para outros jovens talentos do elenco, que veem no novo reforço uma referência de sucesso e determinação. A diretoria, por sua vez, aproveita o momento para reforçar seu compromisso com o projeto da SAF e sinalizar para o mercado que o Cruzeiro está de volta ao grupo dos protagonistas do futebol nacional. Não custa lembrar que a negociação envolveu não apenas uma disputa direta com o Atlético Mineiro, mas também um jogo de paciência com empresários e dirigentes do Milionários. O Cruzeiro soube utilizar seu prestígio, a estrutura da Toca da Raposa e o projeto de valorização dos atletas jovens como argumentos para convencer Vila Real e sua equipe de que Belo Horizonte era o destino ideal para o próximo passo na carreira. A decisão do jogador de assinar com o Cruzeiro foi celebrada nos bastidores como uma vitória estratégica e simbólica, sinalizando uma nova era de protagonismo celeste. O planejamento para 2026 já começa com um nome de impacto e uma mensagem clara ao mercado: o Cruzeiro está disposto a investir alto para voltar ao topo. O valor da multa rescisória, de R$190 milhões, R$190 milhões, não é apenas um número, mas uma declaração de força e ambição. O clube sabe que, para competir de igual para igual com os gigantes do Brasil e da América do Sul, precisa de um elenco qualificado e protegido de investidas externas. Vila Real chega como símbolo desse novo tempo, onde talento e estratégia caminham lado a lado. O torcedor que acompanha cada movimento da diretoria já percebeu que essa contratação pode ser só o começo de uma série de anúncios importantes. O Cruzeiro prepara outros reforços e negociações de impacto, mas a chegada de Vila Real foi a cartada inicial, um sinal de que o clube não está para brincadeira e quer brigar por títulos em todas as competições que disputar. A expectativa é que, com a base mantida e novas peças de qualidade, o time ganha ainda mais corpo para 2026. Quem conhece a história do Cruzeiro sabe o quanto esses momentos de ousadia e superação marcaram gerações. Desde os tempos de grandes conquistas, o clube sempre se destacou por descobrir e valorizar talentos que fizeram história.
Agora, com a SAF e uma gestão moderna, a tendência é que essas apostas sejam ainda mais frequentes e bem-sucedidas. Vila Real chega cercado de expectativa, mas também de confiança de quem acredita em sua capacidade de fazer a diferença. O colombiano, por sua vez, já demonstra muita vontade de vestir a camisa celeste e conquistar o torcedor. Nos primeiros dias de treinamentos na Toca da Raposa, chamou a atenção pelo profissionalismo, dedicação e respeito à história do clube. O staff do Cruzeiro acompanha de perto cada etapa do processo de adaptação, garantindo que nada fique fora do controle e que o jovem atacante tenha todas as condições para explodir no futebol brasileiro. O que se espera agora é que Vila Real use o período até janeiro de 2026 para se adaptar ao estilo de jogo do Cruzeiro e ao futebol brasileiro como um todo. A ideia é que, quando for registrado oficialmente, já esteja pronto para ser utilizado por Leonardo Jardim, entrando de vez na briga por uma vaga entre os titulares e mostrando que todo o investimento valeu a pena. A torcida, claro, já sonha com gols, dribles e atuações decisivas, como as que ele apresentou no Mundial Sub-20. Para finalizar, o recado que fica é claro: o Cruzeiro não está apenas contratando um jogador, mas inaugurando um novo capítulo em sua história recente. A ousadia de dar um chapéu no Atlético Mineiro e assinar com Nézer Villarreal mostra que o clube voltou a pensar grande e não vai mais se contentar com pouco. A SAF, comandada por Pedro Lourenço, mostrou que o planejamento vai além do imediatismo e busca construir uma base sólida para um futuro vencedor. Agora, a bola está com Vila Real e, claro, com o torcedor, que terá papel fundamental no apoio e na pressão por grandes conquistas. E agora eu quero saber, o que você achou dessa cartada de mestre do Cruzeiro para 2026? Você acredita que Nézer Villarreal pode ser o novo ídolo da Toca da Raposa e mudar o patamar do nosso ataque? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Compartilhe esse vídeo com outros cruzeirenses e, claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Cruzeiro. Sua participação é fundamental para a gente continuar trazendo conteúdo exclusivo e de qualidade para a Nação Azul. Até a próxima, Torcida Celeste!